Maria Eduarda e o nosso tema escolhido foi Taenia psiformis e Cistísticos psiformis. Eu vou falar um pouquinho sobre a Taenia psiformis e um pouquinho sobre o ciclo de vida dela. Taenia psiformis, comumente chamado de tênia do coelho, é uma tênia endoparasitária que causa infecção em lagomorfos, roedores e carnívoros. O Taenia psiformis adulto normalmente ocorre no intestino delgado dos hospedeiros definitivos, os carnívoros. Os lagomorfos, os hospedeiros intermediários, são infectados pela contaminação fecal de gramíneas e outras fontes de alimentos pelos hospedeiros definitivos. O estágio larval é frequentemente chamado de cistísticos psiformes e é encontrado nos fígados e nas cavidades peritonéias dos hospedeiros intermediários. A Taenia psiformis pode ser encontrada em todo o mundo. Os ovos são introduzidos no meio ambiente através de fezes caninas infectadas. Nas fezes estão os plaglótides gravidídeos, que abrigam os ovos de Taenia psiformis, que eventualmente serão liberados dos plaglótides para a vegetação próxima. Os ovos, então, ingeridos por um coelho ou por qualquer membro da família Leporidae, uma vez dentro do intestino do coelho, a fase lava ou oncosfera penetrará na parede intestinal até atingir a corrente sanguínea. Quando o verme atinge o fígado, a larva se transforma em cistícerco. Esse cistícerco permanecerá no fígado por cerca de 2 a 4 semanas. Depois seguirá para a cavidade peritoneal, onde aguardará o hospedeiro definitivo para comer o coelho. Os hospedeiros definitivos são cães etéreos ou outros membros da família Canidae. Uma vez ingerido, o cistícico chega ao intestino e se fixa à parede intestinal com ganchos e ventosas. Depois que o verme tem tempo de se desenvolver e crescer de tamanho, os plaglótides gravidídeos são liberados da extremidade distal do parasita e eliminados nas fezes para iniciar um novo ciclo. Nesse contexto, eu vim explicar um pouco sobre a epidemiologia da Taenia psiformis, e ela não tem nível relevante à medicina, pois ela não abrange o homem como hospedeiro intermediário nem hospedeiro definitivo. Já a nível veterinário, ela tem uma grande importância, pois ela abrange o cão e o coelho como seus hospedeiros. O cão como hospedeiro definitivo e o coelho como hospedeiro intermediário. No entanto, aqui no Brasil, com base em pesquisas feitas para o trabalho, observei que não existe casos dessa parasitose aqui, mas que no Portugal tem um grande índice, acredito eu, que devido lá ter uma grande população de coelhos selvagens e muitos cães de caça. E lá no Portugal, observei que a população desses roedores, ou melhor, coelhos selvagens, é muito grande, e isso influencia ainda mais para que a contaminação desses cães seja mais alta. E alguns fatores que contribuem para a prevalência da epidemiologia é que o ambiente com presença de coelhos em locais que cães habitam. E outro fator que contribui para a prevalência dessa parasitose são os hábitos alimentares de carne cruas ou vísceras dos animais contaminados. E isso ocorre muitas das vezes com a ida à caçada. Os proprietários pegam esses restos alimentares, desses animais e descartam de qualquer maneira. E isso acaba tendo que cachorros vão lá, comem o resto e acaba acontecendo a contaminação do mesmo. E mais um fator é a desparasitação, que muitas das vezes não ocorre a desparasitação dos animais. E, infelizmente, são fatores que poderiam ser totalmente evitados para que não houvesse a contaminação. Mas, muitas das vezes, os proprietários não têm responsabilidade, pensam apenas na prioridade de caça e esquecem do básico, que seria a desparasitação, a evitar
o mau descarte das vísceras e dos restos dos coelhos. E com isso ocorre a consequência de até mesmo levar à morte desses animais. Eu sou o Jonathan e vou falar sobre a morfologia da Taenia fusiformis. Ela, na fase adulta, chega a alcançar 2 metros e contém cerca de 400 proglóides, que são segmentos no corpo da Taenia. Ela é composta em 3 partes, sendo o escólex, que é a cabeça, pescoço e o estróbilo, que é o corpo. O escólex possui uma coroa dupla de ganchos com o auxílio de 4 ventosas, sendo o diâmetro de 1,3 milímetros. Cada segmento do estróbilo possui sistema reprodutivo que resulta na produção de inúmeros ovos. Os grávidos apresentam de 8 a 14 ramos em cada lado. Os ovos da Taenia fusiformis contêm formato esférico e apresentam um aspecto radial íntegra em seu interior, uma oncosfera. Apresentam também uma coloração ambar, medindo cerca de 30 a 40 micrômetros de diâmetro aproximadamente. E então, a importância da Taenia fusiformis na medicina veterinária, ela é relevante por vários motivos. Primeiro, a infecção pode causar problemas de saúde em cães, como diarreia e perda de peso, e pode indicar condições de saúde subjacentes. E compreender o seu ciclo de vida é essencial para o manejo e controle, uma vez que depende de hospedeiros intermediários para se reproduzir, como os coelhos. O diagnóstico é feito através de análise de fezes e o tratamento envolve antiparasitários. O médico veterinário tem um papel muito importante na educação dos tutores sobre a prevenção, incluindo práticas alimentares e higiene. E embora não seja transmissível em seres humanos, o controle da Taenia fusiformis em cães de estimação é crucial para a saúde pública, especialmente em áreas onde cães têm acesso a roedores. Programas de controle de desparasitação regular são fundamentais para prevenir a propagação do parasita. A gestão eficaz das infecções melhora a saúde dos animais e a segurança das comunidades. Prevenir a reciclagem de hospedeiros como cães que se alimentam de carne de caça ou gado e reduzir ou evitar o consumo de hospedeiros intermediários como roedores, pulgas e besouros de grãos de pulga. Oi, meu nome é Amanda. Eu vou falar um pouco sobre as medidas profiláticas contra a Taenia pisciformis. A Taenia pisciformis ela é um parasito que é muito fácil de ser detido. Por quê? Porque as medidas profiláticas contra ela é muito fácil de se fazer, porém é necessário ter uma atenção, né? Tanto os criadores quanto nós que temos petzinhos. E nessas medidas eu vou dizer a seguir. Para nós que temos pets, é necessário que a gente mantenha uma vermifugação regular nos nossos pets, para que a gente evite de ter essa infecção parasitária. Também um cozimento adequado de carnes quando vamos dar essas carnes para nossos cães e coelhinhos. E evitar alimentação com carne crua ou mal passada, porque nessas carnes podem conter cisticercos que perpetua o ciclo do parasito. Para ambos os casos, tanto para quem tem pets e quanto para quem é criador de coelhos, é necessário ter acompanhamento veterinário, porque o acompanhamento veterinário vai ajudar tanto na gestão de parasitos quanto em demais doenças. Agora, partindo um pouco mais focado para criadores, precisamos também de uma eliminação adequada de carcaças. As carcaças de coelho e roedores necessitam ser descartadas adequadamente, seja por incineração ou enterramento. Isso para evitar que os cisticercos sejam ingeridos por cães. Inspeções do abatimento de coelhos, que durante o abate dos coelhos é necessário fazer uma inspeção visual para verificar a presença de cisticerco, evitando assim o consumo da carne infectada. Educação dos criadores e proprietários de animais, ou seja, precisamos de uma conscientização de proprietários de cães e criadores de coelhos para que todos sejam cientes do risco da parasitose. E também sobre as práticas de manejo adequadas
para prevenir a infecção. Além de tudo, precisamos de higiene e cuidados gerais e limpeza de alimentos para pessoas que manuseiam carne crua, que cuidam de cães, devem adotar boas práticas de higiene, assim evitando a infecção do parasito. A limpeza de alimentos é necessária para manter a área onde os cães circulam limpas, evitando o acúmulo de fezes, que podem conter ovos do parasito, evitando, assim, uma nova infecção. Implementando essas medidas de manejo de um modo contínuo é muito necessário para poder reduzir a incidência da taenia, protegendo tanto os animais domésticos quanto as criações de coelhos e também a saúde pública.